Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, Parábolas de Jesus. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Vou ler aqui para os irmãos Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece, que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém, irmãos? Então, irmãos, embora na epígrafe de algumas bíblias apareça a expressão bom samaritano, a Bíblia ela não diz bom samaritano. Então nós temos aqui nessa parábola 2 religiosos que passaram, um sacerdote e um levita. Isso nos mostra o quê? Que a religião não socorre ninguém. Quem socorre é quem tem amor a Deus. E Jesus, então, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Por quê, irmãos? Porque ele já sabia a intenção, né? Qual era a intenção deles. Aí no verso 29, né, eles fazem outra pergunta e Jesus ele responde através da parábola. Então passa o primeiro sacerdote, depois o levita, e a gente viu na história que eles não fizeram nada. Então Jesus, irmãos, queria mostrar para os fariseus que eles não praticavam a misericórdia. Eles entendiam a lei, se achavam superiores a tudo, eles não se misturavam, né? E se eles tocassem no morto, estariam contaminados, mas o homem, né, ele não estava morto, o homem estava semi-morto. E agora Jesus ele dá o exemplo de um samaritano, um povo que era amaldiçoado pelos judeus. Lá em Mateus 9, versículos 12 e 13, diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, a mensagem que Jesus está tentando passar para os religiosos é que ele veio para essas pessoas que foram machucadas, tipo esse homem que caiu nas mãos dos salteadores. Então Jesus está dizendo para eles o seguinte, ó: eu desejo misericórdia e não os sacrifícios que vocês fazem aí no templo. Quando a gente vai lá para Mateus 23, versículos de 1 a 3, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então a gente percebe aqui, irmãos, que aqui Jesus ele exorta duramente os fariseus. Por quê? Porque eles pregam para ter misericórdia, mas na prática, né, eles não fazem. Então, irmãos, o samaritano, então, dessa parábola, ele é um tipo de Cristo. Mas aí você pode me perguntar, mas Jesus ele não é judeu? Sim, Jesus é judeu.
Mas Jesus, quando ressuscitou, no corpo dele tinha o quê? Judeus e gentios. Então a gente vê aqui na parábola que o samaritano ele usa óleo e vinho, elementos usados nos rituais do templo. Nós sabemos que Jesus ele nos encontrou, né, como aquele ferido, como aquele semi-morto, tratou nossas feridas, né, com o óleo que representa o Espírito Santo e o vinho, né, que representa o sangue. Naquela hospedaria tinha um hospedeiro, a hospedaria ela é um tipo da igreja. O samaritano ele dá 2 denários ou 2 dinheiros, né, para aquele homem da hospedaria. E nós sabemos que 1 denário significa um dia de trabalho. Então, quando Jesus ele veio para a terra, até o momento da sua segunda vinda, irmãos, estamos num hiato de tempo de 2000 anos. Então, nesse tempo, a igreja ela está cuidando da própria igreja. A igreja ela está cuidando do seu próprio corpo. Então, aquele homem ele deixa 2 denários para a gente realizar esse trabalho, que é a sua palavra, que é o Espírito Santo, né, para nós cuidarmos uns dos outros. Então, o samaritano ele fala o seguinte, ó, eu te indenizarei quando eu voltar. Então está falando aqui do galardão dos santos. Então o que nós fizermos a mais na hospedaria de Deus vai nos recompensar com o galardão. Então, irmãos, esse era o serviço que Deus queria que os fariseus fizessem. Então essa parábola aqui ela está falando do serviço infiel dos sacerdotes e do serviço de Cristo como verdadeiro sacerdote. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, irmãos, quem desceu de Jerusalém para Jericó da terra não foi Jesus? O que eles fizeram com aquele homem, eles fizeram também com Jesus. Lá em João 19, 23 e 24 diz assim: Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Essa, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Então, irmãos, perceba aqui que eles roubaram as roupas de Jesus. A túnica, né, era uma vestimenta valiosa, servia para proteger, né, o corpo de picadas de inseto e servia para cobrir o corpo durante a noite. E lá em Mateus 26, 67 diz assim: Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Então perceba aqui que bateram e cuspiram nele. É o mesmo que fizeram com o homem deixado na estrada. Né? Então, irmãos, Jesus ele é deixado como semi-morto na cruz. Ele entregou a sua vida. Lá em João capítulo 1, versículo 11 diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele foi rejeitado pelos seus. Lá em Isaías 53, versículo 5 diz assim: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. E lá em Mateus 27, 41 e 42 diz assim: Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Então, irmãos, os fariseus eles procederam dessa forma. Mas, né, o samaritano olhou para aquele homem. Jesus estava no madeiro, dado como morto. E nós olhamos para o madeiro, mas os fariseus passaram de largo. Nós nos compadecemos daquele que estava pendurado no madeiro. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós é que deveríamos estar ali naquela cruz no lugar de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente encerra, né, essa parábola do bom samaritano, né? Espero que os irmãos tenham entendido.
Creio que é uma parábola simples, mas caso os irmãos tenham alguma dúvida ou mesmo queiram fazer algum comentário, peço que os irmãos aí usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você aí deixe seu like, seu joinha. Caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né, de estudo da Palavra do Senhor. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.